Vamos iniciar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, dando continuidade ao capítulo número 31, que nós iniciamos na semana passada. E lembrando sempre, né, que essas dissertações espíritas, elas são divididas em 3 partes. A primeira parte tratando do espiritismo, a segunda parte dos médiuns e a terceira parte das reuniões espíritas. Então nós estamos aqui no final desse capítulo sobre o espiritismo, desses itens sobre o espiritismo. Nós vamos agora para o item número 8. O espírito Schenning, mais uma vez, traz mais uma mensagem. Lembrando que essas mensagens, elas têm o objetivo de instrução sobre cada um desses temas. Então, primeiro sobre o espiritismo, falando sobre a sua divulgação, sobre a sua propagação, sobre o trabalho, né, de Kardec e também da própria sociedade, dos colaboradores de Kardec de modo geral, na solidificação da doutrina espírita. Então os espíritos, cada um deles vem trazer aqui uma mensagem de otimismo, e Kardec fez uma coletânea dessas mensagens, uma seleção, e publicou aqui em cada uma dessas sessões, para que tenhamos uma compreensão da preocupação que os espíritos têm, não apenas em lançarem os ensinamentos, porque é isso que a gente imagina. Eles lançam o ensinamento e falam, toma, se vira, boa sorte, e na verdade não, há um acompanhamento, há ali sempre uma orientação de estímulo, de fortalecimento, de encorajamento, para que o trabalho continue sendo realizado, né? Continuasse sendo realizado, e para nós aqui continua sendo realizado, né? Bom dia, Sandra. Então, no item número 8, ele diz para nós assim: quero falar-vos sobre a limpeza que deveis ter nos trabalhos espíritas. A respeito desse assunto já vos foi feita uma citação que vos aconselho a estudar de todo o coração, aplicando-a a vós mesmos, pois como São Paulo sereis perseguidos, não em carne e osso, mas em espírito. Os fariseus e os incrédulos de hoje vos hão de escarnecer e injuriar, mas nada deveis temer, pois se trata de uma prova que vos fortificará, se a souberdes entregar a Deus, pois assim verão os vossos esforços mais tarde coroados de sucesso. Será esse para vós um grande triunfo à luz da eternidade, enquanto nesse mundo já será uma consolação para todos os que perderam parentes e amigos. Saber que eles são felizes e que podem comunicar-se convosco é uma felicidade. Marchai avante, portanto, cumprindo a missão que Deus vos dá. Ela vos será contada no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso. Então aqui a mensagem bem bacana, que fala para Kardec exatamente isso, que muito mais do que o trabalho que ele faz de divulgação do espiritismo no mundo, levando as pessoas à consolação, nesse caso que o espírito tratou, principalmente das separações, né, daquilo que nós entendemos como a perda de um ente querido, compreendendo a comunicação com o mundo espiritual, a continuidade da vida no mundo espiritual, e que o espírito continua evoluindo, apesar de estar numa dimensão diferente da nossa. Mas muito mais do que isso que o espiritismo faz, o que o espírito alerta é exatamente a conquista pessoal de Kardec. Porque a gente sempre pensa dessa forma. Kardec fez ali, divulgou o espiritismo e está ótimo. Na verdade, ele também, cumprindo o seu trabalho, cumprindo a sua missão, como cada um de nós, a gente sempre acredita que, porque sempre tem essa ideia, porque nós vemos isso de modo geral, né, nos programas que nós assistimos na televisão de entretenimento, que fala sobre o legado que nós deixamos aqui no mundo antes da nossa partida. E aí então constroem-se monumentos, estátuas, escrevem biografias contando a vida daquela pessoa, que ela foi muito boa, que ela trabalhou muito, etc, 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 e não nos damos conta da conquista pessoal que aquele espírito teve daquilo que ele fez. Certa vez eu li um livro, na época em que eu lia de tudo, né? Então eu lia, era um romance de Zíbia Gasparetto, e tinha como toda novela, né, uma história bastante envolvente, intrigante e tudo mais, e é uma novela que a gente chama de novela, né, que nós podemos assim tirar muito proveito delas, né, pelos exemplos que são dados. E eu me recordo de uma passagem, não me lembro de que livro que era, faz muito tempo já, de uma passagem que falava de um empresário. Então ele era dono de uma empresa, não me recordo agora exatamente o que era essa empresa, e aí então tinha muitos funcionários e tudo mais, ele era uma pessoa muito preocupada com a condição dos funcionários, com a evolução do indivíduo, né, como pai de família, como profissional. Então era um empresário que tinha muita preocupação
com a questão humana do seu empreendimento, e não apenas nos lucros daquilo que ele fazia. E aí, depois de um certo tempo, ele veio a desencarnar, e aí então os funcionários lamentaram muito a sua desencarnação, porque exatamente muito mais do que um patrão, ele se tornava um pai de todos. E isso no mundo espiritual refletiu sobre ele de um modo muito positivo, porque ele chegou recebido pelos espíritos, que eram amigos não apenas dele próprio, ajudando no desenvolvimento do trabalho, mas também espíritos que eram próximos dos funcionários com quem ele trabalhava. Né? Então isso mostrava que a conquista pessoal do espírito, daquilo que ele faz, é algo muito positivo para a sua própria evolução. E Kardec, como foi colocado por esse espírito, mostra que o crédito que Kardec conseguiu acumular em benefício de si mesmo, não apenas pelo trabalho que ele fez, mas pela forma como ele fez. Porque fazer o trabalho de divulgação é fácil, você é um bom propagandista, você tem dinheiro, você faz e acontece. Mas houve ali um sacrifício pessoal, houve uma dedicação pessoal, houve um interesse realmente muito sincero de Kardec nesse trabalho. Então essa é a conquista pessoal que ele conseguiu registrar em seu currículo, vamos dizer assim. Por isso que ele fala, né, quero vos falar sobre a limpeza que deveis ter nos trabalhos espíritas. E isso é uma lição profunda para todos nós. Porque tudo aquilo que nós fazemos em nossas atividades, não importa em qual área, a gente acha que somente o trabalho realizado no campo espiritual é algo que nos eleva espiritualmente. Na verdade, não. Na verdade, quando nós falamos no campo espiritual, no sentido religioso, quis dizer, né? Mas quando a gente trabalha nas ações que nós temos, dentro dos nossos círculos sociais, dentro da nossa profissão, dentro do nosso meio acadêmico, a forma como nós nos conduzimos, isso reflete exatamente os valores que nós possuímos. E como o espírito se eleva na categoria do mundo espiritual, através dos valores e também da dimensão desses valores, isso mostra claramente que é através da moralidade que nós crescemos. E essa moralidade, ela não tem um campo seletivo onde você escolhe onde você quer aplicar. Ou você tem esses valores ou você não tem. Se você tem, ele se reflete em qualquer ação que se tenha. E aqui o Espírito ainda fala para nós. A respeito desse assunto, já vos foi feita uma citação que vos aconselho a estudar de todo o coração, aplicando-a a vós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que nós abraçamos em termos de doutrina, em termos de filosofia, em termos de religião, para aqueles que assim interpretam, quando ela é aplicada, né, em nossas próprias vidas, no nosso dia a dia, isso mostra de fato que nós conseguimos absorver esse conhecimento. E aqui fala também, né, que os fariseus e os incrédulos de hoje hão de escarnecer e injuriar, ou seja, falar mal, mentir, caluniar. E aqui como colocado também, pois como São Paulo, sereis perseguido, não em carne e osso, mas em espírito. Porque naquela época já não havia mais aquela perseguição voraz que havia no passado, né, na época dos romanos, depois na época da Inquisição, onde você era perseguido, preso, torturado, executado e tudo mais. Então, Kardec já não corria mais o risco de ser preso e assassinado como era no passado. Tampouco, né, torturado e tudo mais. Mas, espiritualmente, ele sofreria os ataques, como aquilo que a gente já viu, né, das refutações que ele teve que fazer na Revista Espírita, dando resposta àqueles que eram os agressores, né, do seu trabalho, como até hoje. Né, hoje nós falamos Allan Kardec diante de algumas instituições e começam então a caluniar, começam então a inventar, até mesmo aquela história que eu falei para vocês, né, que divulgaram aos 7 ventos que Kardec teria cometido suicídio em virtude do assédio que ele recebia dos supostos espíritos de luz com quem ele tanto trabalhava. E essa ideia é transmitida para tudo quanto é lado, simplesmente para poder atacar o espiritismo, atacando o seu codificador, o seu divulgador. E aí então nós vemos que essa perseguição do espírito e não da carne e do osso é algo que acontece até hoje. Não mais com tanta intensidade do passado, mas Kardec, a gente sabe que ele sofreu traições dos seus amigos, aqueles que se afastaram, a traição no sentido de que hoje nós estamos conversando e depois de um certo tempo eu me afasto e começo a falar mal pelas costas. E isso nada mais é do que uma traição da amizade, da consideração, né? Então, essa perseguição ele recebia o tempo todo. E era aí que os espíritos estavam constantemente presentes, mostrando para ele que apesar desses
desses entraves que ele acabaria enfrentando, desses ataques que ele receberia, ele deveria continuar no seu trabalho, porque aquilo era um trabalho que cabia a ele, era a sua missão, era a sua tarefa, e consequentemente ele conseguiria acumular todos os benefícios do trabalho que ele realizava. E isso serve então para todos nós. Né, trabalhadores de vários centros espíritas, trabalhadores de todas as ordens, nesse campo do espiritismo, especificamente para nós, né, nós devemos, apesar do desânimo, apesar da indiferença, apesar de todas as críticas, né, o trabalho deve continuar. Porque trabalhar em nome do espiritismo nada mais é do que propagar o bem. Não é simplesmente fazer uma propaganda de uma religião para angariar adeptos. Eu não me interesso com a sua religião. Se aquilo que eu sei pode de alguma forma te beneficiar, então eu vou te oferecer graciosamente e de todo o coração. Agora, se por acaso você não se interessa e a sua religião te faz bem, então ótimo. Sigamos assim. Então a gente tem que ter essa consciência de fazermos o nosso trabalho da melhor forma, porque isso se reverterá em nosso próprio benefício. Não que façamos isso como troca. Eu faço porque eu sei que eu vou receber. A gente tem consciência de qualquer coisa que a gente faz, vem como consequência natural. Então façamos isso. A mesma coisa também, Braz, lembrou de Leon Denis também, que é a mesma coisa, sofreu muitos ataques, muitas críticas, muitas perseguições, e mesmo assim ele continuou forte e perseverante. Em cima o Braz colocou também, né, quando fazemos algo a alguém em dificuldade, seus guias espíritos, né, espíritos familiares, ficam felizes. É uma história muito parecida, Braz, contada pela dona Ivone do Amaral Pereira. Num dos seus livros, eu não me recordo qual deles é, ela conta que, como ela tinha uma mediunidade muito ostensiva, ela sempre via espíritos próximos a ela, na casa dela. E naquela época, tinha algumas pessoas que trabalhavam na casa e que eram descendentes de escravos. Eram, né, funcionários da família, né, empregados da família, secretários da família, que eram da raça negra, que eram ali netos de escravos, filhos de escravos, né, porque eram pessoas que tinham bastante idade, mas normalmente netos de escravos. Então, de vez em quando, ela via, dentro da sua casa, espíritos que haviam sido escravos quando estavam encarnados e que estavam próximos daquela família em gratidão por aquilo que eles faziam, por aquelas pessoas que eram seus netos, eram seus descendentes. Então a gente vê assim que não somente os espíritos familiares, não são somente os espíritos familiares que se preocupam conosco, mas são os espíritos familiares de outras pessoas que também recebem esse benefício. Assim como todos nós, imagina você que você tem seus filhos, você tem seus netos, e alguém vem e faz um benefício por esses familiares. Essa gratidão nossa se estende a eles naturalmente, como uma consequência natural por aquilo que eles fizeram pelos nossos entes queridos, indiretamente a nós. Né? Então o mundo espiritual não é diferente. Então é muito comum espíritos se preocuparem conosco sem sequer sabermos quem eles são. E sem sequer sabermos por que eles estão fazendo isso. E quando a gente menos imagina foi por alguma coisa que nós fizemos em benefício de alguém. Então tudo isso faz parte dessa dinâmica do mundo espiritual. Essa foi a mensagem de Shannon, então, que a gente leu. Né? E para finalizar aqui nesse texto, né, ela vos será contada no dia em que comparecerdes ante o Todo-Poderoso, que é exatamente o dia da prestação de contas. Né? Ou seja, quando Deus fala aquela parábola de Jesus, em que ele dá as moedas, né, conta a história de um fazendeiro que dá moeda aos seus funcionários, e aí então depois vem aquela prestação de contas, né? O que você fez com os recursos que eu deixei à sua disposição? Então um conseguiu desenvolver, o outro ficou paralisado, o outro desenvolveu mais ainda. No nosso caso, nós temos os recursos do intelecto, os recursos do conhecimento, os recursos do estilo de vida que nós temos, das pessoas que estão à nossa volta. E aí no dia, né, da nossa prestação de contas com a nossa própria consciência, na verdade, nós estaremos ali, né, o que nós fizemos com tudo aquilo que nós tivemos. E como o próprio Jesus diz, né, que muito foi dado, muito será cobrado, então esse conhecimento que nós temos não passará despercebido. E por isso temos que aproveitar ao máximo essas oportunidades. Braus colocou, já imaginou alguém estranho em nós, né, em dificuldade, né, em vida passada pode ter sido nosso pai? Pois é. Então a gente faz, na verdade, muito mais simplesmente pela vontade de fazer o bem, que já é o suficiente. Bom, aqui no texto número 9, do Dissertações Espíritas, aqui capítulo 31, isso, parábola do semeador, isso aí. Então aqui nesse texto número 9, ele é um texto especial, talvez um dos mais significativos dessa coletânea que Kardec separou, que é um texto que foi reproduzido também
lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, deixa eu ver aqui, capítulo 4, Cristo Consolador, que traz exatamente a assinatura do Espírito Verdade. Então a gente vai fazer a leitura aqui, depois a gente vai para o Evangelho também para poder compreender um pouco mais desse conteúdo. Então, textos muito significativos para todos nós. Então ele diz assim o texto: sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se perderam nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer, não mais através dos profetas, não mais por meio dos apóstolos, mas que vos ajudeis uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, que vos socorrais mutuamente e que a voz dos que não mais existem se faça ouvir ainda para clamar: orai e crede. Porque a morte é a ressurreição, e a vida a prova escolhida, durante a qual as vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas daqueles que evocais. Só raramente me comunico. Meus amigos, os que assistiram à minha morte são os intérpretes divinos dos desígnios de meu Pai. Homens fracos, que acrediteis no engano de vossas inteligências obscuras, não apagueis a chama que a clemência divina colocou em vossas mãos para clarear o caminho e vos levar, filhos extraviados, ao regaço de vosso Pai. Eu vos digo em verdade, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos. Estou bastante tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender a mão protetora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não misturem o joio com o bom trigo, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgais vazio, as vozes clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E aqui Kardec, inevitavelmente, faz um comentário significativo a respeito dessa mensagem, e ele diz para nós aqui: esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça de sua autenticidade, e porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas. Este nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se, mas se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede de aceitar que o espírito puro por excelência responda a qualquer apelo. Haveria pelo menos profanação em lhe atribuirmos uma linguagem indigna dele. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar tudo o que traz em seu nome. Acreditamos que nunca seríamos demasiado cuidadosos no tocante a publicações dessa espécie, que só tem autenticidade para o amor próprio dos interessados, e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como temos dito, quanto mais elevados os espíritos, mais desconfiança se deve ter da assinatura de seus nomes. Seria necessária uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de suas comunicações, julgando-se digno de conversar com ele como se fosse com um de seus guias.
Na comunicação acima, constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se ele, de quem ela traz o nome, a rejeitaria ou não. E aqui temos também como complemento um comentário de Herculano Pires, que foi o tradutor dessa obra, e o Herculano, a gente já conversou sobre ele, foi um grande estudioso do Espiritismo. Ele diz assim para nós: esta comunicação parece um pouco modificada no capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com a assinatura de Espírito da Verdade, data de Paris de 1861. Sabendo-se que Kardec não tomava decisões dessa importância por seu próprio arbítrio, e que poderia ter deixado de incluir aí essa comunicação, é evidente que a assinatura primitiva deve ter sido corrigida pelo próprio espírito comunicante, como sempre acontece quando a imaginação do médium interfere nos ditados. No caso, o conteúdo da mensagem é realmente de valor. Nota-se o cuidado seguido por Kardec e por ele recomendado, mas até hoje pouco seguido, no tocante às comunicações assinadas por nomes venerados. É conveniente ler e reler as suas considerações acima. Então vimos aqui uma mensagem, né, o espírito que assina aqui é o Espírito Verdade, e a gente vai lá para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 4, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade, que a gente já falou sobre isso, o Espírito Verdade seria a expressão mais correta, e a partir do item número 5, que é essa mesma mensagem, com algumas pequenas modificações, assim de traduções, de interpretações, mas é tudo a mesma coisa. E aqui nós temos outras também aqui, vou ler para vocês, só para a gente compreender a profundidade, né, com que o Espírito fala, e a linguagem, né, de tal elevação moral, de tal compreensão e intimidade com essas leis naturais que a gente vem aprendendo. Então aqui outro texto que fala sobre isso, que tem a assinatura do Espírito Verdade, diz o seguinte para nós: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Mais uma mensagem do Espírito Verdade. Uma outra mensagem. Em verdade vos digo, aos que carregam seus fardos e assistem aos irmãos, são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade.
Essa então mais uma, outra mensagem do Espírito Verdade, para nós diz o seguinte: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam as vossas almas, doloridas da impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer essas boas novas. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Aqui também Espírito Verdade. E aqui a última mensagem desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz para nós aqui também. Então, uma mensagem foi em 1860, outra em 61, essa aqui que eu estou lendo para vocês agora em 63, essa aqui em Havre, que é um outro lugar, a anterior foi em Bordeaux, que era uma outra região. Então a gente vê que essa mesma mensagem sendo recebida por médiuns diferentes. Então aqui o item número 8, do capítulo 4 do Evangelho. Diz assim o texto: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, porque isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Pois é verdade, né, Ana? Então, aqui o que a gente vê nesses textos é exatamente ali uma linguagem bastante conhecida, bastante objetiva, né? Como Kardec coloca, o cuidado e o receio para que nós utilizemos essa assinatura, essa denominação, com frequência. Porque não são raras vezes em que muitas pessoas falam que tiveram uma revelação de Jesus Cristo, porque Jesus conversou com ele, porque seja através de um sonho, de uma intuição, de uma psicografia, seja lá de que forma for. Então todo mundo fala com tanta facilidade e acabam banalizando. E como Kardec sempre lembra aqui, é muito raro que um espírito de alta envergadura se manifeste. Então essas mensagens que nós tivemos aqui, que eu li para vocês agora, tanto do Livro dos Médiuns, como do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, nós temos lá na introdução também do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela mensagem que todos nós conhecemos, né, que é tão clássica para todos nós, na introdução do Evangelho, nós temos também a mensagem do Espírito Verdade. E aqui só para a gente lembrar, pegando mais uma vez para facilitar, deixa eu ver aqui, está aqui no prefácio, e Kardec coloca já uma nota também. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. Por isso foi colocada aqui no prefácio. E é aquela mensagem clássica que nós conhecemos, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos
em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Irmãos, homens, irmãos a quem amamos, estamos aqui junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então todas essas mensagens do Espírito Verdade, Kardec publicou, mas sempre com muito cuidado, sempre com muita responsabilidade, para que não tornasse banal a presença de um espírito dessa envergadura, o que normalmente, infelizmente, nós tratamos sem grande importância, simplesmente porque a fé. As pessoas falam, eu acredito, então ele está sempre presente. Né? Não, você imagina, né, Brás, se você está fazendo um trabalho como esse, levando pedrada de tudo quanto é lado, e recebe uma mensagem como essa, quer dizer, não é só a questão da mensagem, mas a vibração que envolve a reunião mediúnica, né, o contexto da situação em que a mensagem chegou, certamente é uma injeção de ânimo para todos aqueles que estavam ali presentes. E certamente nós tivemos alguns que também desconfiaram dessa mensagem. Né, porque Kardec sempre tinha aquele cuidado, algumas pessoas olhavam, falavam assim, olha, essa mensagem é muito bonita, é muito interessante, mas eu não sei não. Né, então é aí que entra aquele critério do cuidado em avaliar quem é o autor da mensagem e o seu conteúdo também. Né? Pois é. Vamos em frente aqui agora, o item número 10. Depois vocês leiam com calma, lá no capítulo 4, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar todas essas mensagens que nós lemos agora, além dessa da introdução que se encontra lá do prefácio, né, do mesmo livro também. Então, assim, dê uma lida com cuidado, com atenção, com reflexão, que é bem bacana, bem interessante a gente reforçar isso, né, na nossa memória como conteúdo que vai aprimorar cada vez mais os nossos estudos. Item número 10, a gente passa agora para um outro capítulo sobre os médiuns. Vamos agora para as mensagens que os espíritos enviam para todos os médiuns. Né? Kardec faz aqui uma pequena introdução. Não, na verdade ele não faz introdução. Quem faz aqui é o próprio espírito Schenning também. Né? Sim, eu acho que, Ana, não é só com relação ao próprio Jesus, mas nós temos de santos, nós temos de personalidades. Muitas vezes se torna até envaidecido o médium, que diz assim, olha, eu recebi uma mensagem que era da princesa Isabel. E não se preocupa nem com o conteúdo em fazer uma avaliação, mas ele se orgulha de ser o portador daquela mensagem. Sem aquela humildade de se perguntar se ele é merecedor daquela mensagem, se o espírito é realmente o que assina, né, o remetente daquela mensagem. Então tudo isso com muito cuidado, né, e Kardec era sempre muito criterioso. Né. É o status, a vaidade, o orgulho, né, bem comum, infelizmente, entre nós ainda. E qualquer um é assim também. Né. Eu me recordo uma vez que nós estávamos fazendo aqui o estudo na nossa sala, e já faz uns 6 anos mais ou menos, nós estávamos estudando aqui o livro O Céu e o Inferno, e aí então quem entrou aqui na nossa sala foi o presidente da Federação Espírita. Tinha uma colega de Brasília que estava aqui, ela instalou para ele o Pautalk lá no computador dele, e ele entrou aqui e assistiu alguns minutos, né? Eu me senti o máximo, falei, nossa, que legal, o presidente da FEB veio aqui na nossa sala para ouvir. Depois de um tempo eu fui pensando, eu falei, tá, ele ficou 5 minutos, foi embora, e daí? Né, todas as pessoas que estavam na sala ficaram quase apagadas porque o nome do homem estava aqui na sala. Né? Na época não era o PR que agora era um outro, me esqueci o nome dele. Né, não me recordo agora o nome dele. Né? Então assim, a gente acaba ficando realmente excitado, fica assim meio envaidecido e tudo mais, mas isso é coisa nossa, é característico do ser humano. Se a gente não souber administrar isso, acaba fazendo com que todo o trabalho se perca por causa de uma questão de vaidade. Né? Então vamos aqui agora sobre os médiuns, já que nós falamos sobre as mensagens, a gente vai falar sobre os médiuns, a responsabilidade que os médiuns têm por serem portadores dessa mensagem. Né? Vamos lá então. O espírito Schenning novamente. Todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando eles sabem escutá-lo.
quer alguns se comuniquem diretamente com ele, graças a uma mediunidade especial, quer outros só o escutem pela voz interna do coração e da mente. Isso pouco importa, pois é sempre o mesmo espírito familiar que os acompanha. Chamai o espírito, razão, inteligência, será sempre uma voz que responde à vossa alma, dizendo-vos boas palavras. Acontece, porém, que nem sempre as compreendeis. Nem todos sabem agir de acordo com os conselhos da razão. Não dessa razão que se arrasta e se enreda mais do que avança, dessa razão que se perde no emaranhado dos interesses materiais e grosseiros, mas da razão que eleva o homem acima de si mesmo, que o transporta para as regiões desconhecidas, flama sagrada que inspira o artista e o poeta, a ideia divina que eleva o filósofo, o impulso que arrebata os indivíduos e os povos, razão que o vulgo não pode compreender, mas que eleva o homem e o aproxima de Deus mais do que nenhuma outra criatura, entendimento que o conduz do conhecido ao desconhecido e o faz realizar os atos mais sublimes. Ouvi, pois, essa voz interior, esse bom gênio que vos fala sem cessar, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo da guarda, que vos estende a mão do alto do céu. Repito, a voz interior que fala ao coração é a dos espíritos bons. E é desse ponto de vista que todos os homens são médiuns. Né? Sem dúvida, Leila, belíssimo texto. Né? Então esse espírito Shenin traz para nós essa contribuição, falando exatamente disso, né? Para que nós tenhamos essa confiança de que nós não estamos sozinhos. É muito difícil. Certa vez aqui a gente fez um estudo que falava sobre a fé, que temos muita dificuldade com relação a isso. Né, eu até falei de uma dificuldade enorme que eu tenho também, de algumas questões, né, de você entender, de você aceitar, que a lógica diz que ela tem fundo, tem solidez, mas que intimamente a gente tem uma dificuldade enorme de conviver com a fé. Eu me recordo que uma vez, contei para vocês essa história, ou para alguns de vocês essa história, eu fazia parte da igreja metodista, né, fui evangélico durante uns 2 anos mais ou menos, isso lá para 1988, 89, eu tinha ali por volta dos meus 20 anos, já se vão uns 25 anos. E aí então eu frequentava a igreja, muito mais por embalo, por impulso dos amigos, que era um grupo de jovens muito ativo, e muita gente que eu conhecia lá, então isso foi muito interessante. Então eu acabei participando de uma atividade que eles fizeram, de um acampamento, e aí então desse acampamento eu resolvi, falei, quero fazer parte disso, porque a mocidade é muito legal e tal, então eu comecei a participar. Mas eu comecei a ver também que eu frequentava aquele ambiente muito mais pelas pessoas do que pela doutrina. Porque na hora das reuniões era tudo muito legal, era sempre muitas atividades, era realmente um pessoal muito bacana. Né? Até hoje tenho muito carinho por eles também, de vez em quando encontro com alguns deles. Mas quando eu chegava no momento do culto, era aquela hora que você se sentava assim no banco da igreja, uma igreja grande, bonita, ouvia aqueles sermões, ouvia aquela coisa toda, mas lá dentro a coisa não entrava, a coisa não se encaixava, alguma coisa estava errada. E eu lamentava muito, porque no momento assim dos louvores, no momento dos estudos, eu percebi que as pessoas realmente se emocionavam com aquilo. Elas se sentiam comovidas com aquilo. Pessoas se emocionavam, não era nada de gritaria, felizmente, senão eu ia embora de lá porque eu não aguento essas coisas, né? Mas era assim, você percebia que as pessoas, no momento em que faziam uma prece, que elas levantavam as mãos assim, você olhava a expressão no rosto delas e elas falavam realmente com o coração. E aquilo me incomodava, eu falava, por que eu não consigo fazer assim? E aí foi que eu chamei um dos amigos, que eram pastores lá da igreja, e conversei com ele. Mas por que eu não sinto isso? Ele fez aquela prece pedindo e tal, para que tocasse meu coração, aí aquele amém para cá, amém para lá, e o tempo foi passando e nada acontecia. Eu não me sentia tocado por aquilo. E, ou seja, aquela questão da fé, você percebe que muitas pessoas, mesmo tendo um conhecimento baseado em dogmas, baseado em textos do passado, naquele ensinamento básico que essas religiões transmitem, muito mais do que o conhecimento, a fé é muito viva, a fé é muito presente. Né? Deixa eu ver aqui. Sobre o artigo sobre André Luiz, né? A mesma coisa também, né? Então assim, André Luiz também passou por essa situação. E aí então eu via que essa questão de fé ela é muito relativa. Ela depende, né, de experiências muito íntimas. E como eu falei para vocês no estudo dessa semana, daquele filme Tenha Fé,
que fala que você pode debater religião com as pessoas, discutir de um modo saudável alguns pontos doutrinários, alguns pontos dogmáticos, mas jamais temos o direito de questionar a fé de ninguém. Porque a fé é algo que nasceu dentro dela e que pertence a ela. E aquele que tenta, através do seu intelecto, da sua arrogância, desmerecer a fé daquela pessoa, na verdade, ele nada mais é do que um destruidor de almas. Por isso, então, esse é um ponto fundamental. E a mesma coisa também acontece com Madre Teresa. Ela chegou a escrever algumas cartas se correspondendo com um amigo que ela tinha nos Estados Unidos, que era um bispo católico, e ela falava exatamente sobre esse vazio que ela sentia. Vocês podem pesquisar no Google, Madre Teresa, falta de fé, alguma coisa assim, que vocês verão alguns artigos que foram escritos sobre isso. Inclusive se tornou um livro depois, em que ela falava que ela trabalhava em nome de Jesus, mas ela se sentia sozinha com relação a ele. Porque ela não o sentia dentro dela. Então ela vivia esse drama de não conseguir sentir aquela chama viva que muitas pessoas sentiam. E por que isso acontece? É uma questão pessoal, uma questão nossa. E dificilmente nós vamos encontrar uma resposta. Ah, sua fé não funciona porque você é daquela doutrina, não sei o quê. E aí então conheci o Espiritismo. E ali começou a me chamar a atenção, principalmente, os elementos que satisfaziam a minha curiosidade com relação ao mundo espiritual. De conhecer os espíritos, vocês sabem como eu vibro quando nós fazemos estudos que tratam, né, das condições dos espíritos do mundo espiritual, das comunicações. Os primeiros livros que eu li, inclusive, né, tratavam dessa relação, né, do mundo físico com o mundo espiritual, com depoimentos de espíritos. Né? Então isso me animava muito, e me anima até hoje. Né? Mas assim, conforme o tempo foi passando, esse conhecimento foi se aprofundando, a paixão pelo espiritismo, o amor pelo espiritismo foi crescendo cada vez mais, mas alguns pontos ainda se encontram ali não preenchidos. Algumas lacunas aqui dentro no coração continuam ainda naquela dúvida, né? Como é que será que é? Por que a coisa não é assim? Por que não é? Então, a gente vê assim que falta de fé ou dificuldade para desenvolver essa fé é uma deficiência que nós temos? Não, não é. Porque faz parte das experiências pessoais de cada um. E aqui então, quando esse Espírito fala para nós, para sempre termos essa certeza de que nós não estamos sozinhos, vai com Deus, Silvia, bom dia. De que nós não estamos sozinhos, que os Espíritos falam ao nosso coração, mas que muitas vezes nós não conseguimos ouvir essa voz interior, isso faz parte de um processo de desenvolvimento nosso. Eu conversava com o Dr. Herman, que é um dos espíritos responsáveis por algumas casas espíritas no Rio de Janeiro, uma delas, o Centro Espírita Leon Denis, e eu conversava com ele certa vez, a gente estava ali numa sala conversando, e eu falava sobre essa questão. Eu falava assim, mas por que às vezes é muito mais razão do que fé, viu, Leila? Porque a fé raciocinada é aquela coisa que você acredita e que você não acredita por acreditar. Você sente aquilo, você vive aquilo, né? Deixa eu ver aqui. Tá, eu conheço alguma coisa nesse sentido, Fernanda, tá? Mas então eu conversava com o Dr. Herman, eu falava para ele assim, mas Dr. Herman, eu tenho uma dificuldade enorme para sentir realmente essa coisa que mexe, que chacoalha e tudo mais, né? E ele falava assim, você estuda o Livro dos Espíritos? Eu falava assim, estudo 2 vezes por dia, 2 vezes por semana. Certo, o que mais que você estuda? Eu estudava na época o Evangelho segundo o Espiritismo, então eu falava de segunda a sexta eu faço estudo, né? Porque muitas vezes ele poderia dizer assim, então começa a participar de algum grupo de estudo. Eu falava de segunda a sexta que eu estudo, né? Então não é só pouca coisa, mas mesmo assim tem dificuldade. Aí então ele pegou assim aquele caderninho, né? Aquele bloquinho de prescrição médica e começou a escrever, né? Eu fiquei só olhando. Aí ele escrevia. Aí ele tirou assim do bloquinho e me entregou. Aí estava escrito ali, ler o livro de Santo Agostinho. Eu falei, bom, eu pensei que ele fosse me passar uma homeopatia, alguma coisa assim, né? Porque a gente imagina que a fé, ela nasce com algumas gotinhas de alguma coisa, né? Com algum comprimido, algum tratamento. Ele falou assim, leia sobre a biografia de Santo Agostinho e leia também Um Grande Enigma de Leon Denis. Por isso que eu falo sempre do Grande Enigma, que é um livro que eu adoro. Né? Então leia sobre isso. Aí fui lá, tá? Como eu estava meio preguiçoso para ler, em vez de ler a biografia, eu assisti o filme que falava da biografia dele. Mas o Grande Enigma eu acabei lendo. Né? E comecei a ver ali o que Leon Denis falava, de modo poético, sobre Deus, sobre a sua criação, sobre tudo, né? que para nós realmente se torna um grande enigma. E aquilo começou assim a aparecer aquela brasinha, que começava assim a dar aquela acendida, né? Que foi como um sopro, mas ainda assim algumas coisas continuam pendentes e a gente vai trabalhando, apesar
desse silêncio que o mundo espiritual, aparentemente para nós, acaba tendo, né? Mas ainda assim a gente continua perseverante nesse caminho. Então, muita gente tem dificuldade para sentir essa questão da fé. E a inteligência trabalha muito mais do que a fé. Então isso não tem problema nenhum, que nós continuemos, apesar desse silêncio que nós sentimos, porque na verdade não são os espíritos, né? Isso é uma frase muito bacana do filme Anjos Rebeldes 2, que é uma série que eu adoro, né? E aí então o anjo, o Gabriel, conversava, né, com o anjo do Miguel, e aí, o Michael, né, em inglês, e ele dizia assim: Deus parou de falar comigo. E aí o Miguel disse para ele assim: não foi Deus que parou de falar com você, foi você que parou de ouvi-lo. Então muitas vezes esse silêncio que nós trazemos no coração, esse silêncio que nós trazemos na alma, na verdade foram experiências que nós vivemos que acabaram nos distanciando de Deus, no sentido de captar essas vibrações, de captar essas vozes que falam conosco. Mas conforme a gente for trabalhando para reconstruir essa ponte que nos conecta, essas vozes começam então a ser ditas, a ser ouvidas novamente. Então por isso nós temos que perseverar sempre. Aqueles que possuem fé, ótimo, se eles puderem, junto com essa fé, desenvolver a sua racionalidade, a sua razão, e desenvolver consequentemente os seus valores, porque a fé sem valores e a fé sem intelecto, ela se torna fanatismo. E a gente sabe que todo fanatismo se torna absolutamente destrutível. Então nós temos que desenvolver os meus valores, de que forma que eu vou lidar com a minha própria vida, de forma que eu vou lidar com as pessoas que pensam diferente de mim, o conhecimento que eu possuo para poder não acreditar em fantasias, mas acreditar naquilo que é racional, e viver a fé, ou seja, ler aquilo, acreditar naquilo e viver em função daquilo. É o ponto principal para todos nós, né? Então eu vou passar para a Leila rapidinho, já volto. Leila, você me dá um segundinho que eu vou liberar o microfone, vou mudar a minha configuração aqui e você começa a falar, senão não pega a sua gravação, tá? É rapidinho então. Essa parte da glândula pineal, ela não só é um tema estudado ou esclarecido pelo próprio André Luiz, mas ele fala também, o que é também estudado, né, o Dr. Sérgio Felipe, que é um grande trabalhador espírita dedicado ao estudo dessa glândula. Ele também começou a trazer para nós elementos importantes, falando principalmente da anatomia dessa glândula e dos efeitos que ela acaba sofrendo no momento em que um médium, por exemplo, capta mensagens do plano espiritual. Ele é um neurocientista, ele é psiquiatra, né? E ele tem feito estudos profundos sobre isso. Eu assisti uma palestra dele em certa oportunidade aqui na Fundação Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, e ele falava exatamente sobre isso, né? Mostrava gráficos, mostrava resultados de exames feitos principalmente, né? Ele foi até o Instituto Médico Legal aqui em São Paulo e teve a oportunidade de coletar glândulas pineais, né, de vários cadáveres, para poder estudar a anatomia deles. Então ele estudou não só a anatomia, né, desses cadáveres, percebendo aqueles cristais de apatita que tem um conteúdo, que estão contidas dentro dessa glândula, mas ele também submeteu vários médiums, né, a tomografias, a ressonâncias e outros exames também mais complexos, no momento em que o médium, por exemplo, psicografava, no momento em que o médium percebia a presença espiritual. E ele via uma ação interessante, né? Sim, ele fez detalhes, ele fatiou, ele fez, aconteceu, e isso foi exatamente o tema da dissertação de mestrado dele, que falava sobre isso, né? Então a gente está descobrindo, vamos ver aí até onde a gente consegue avançar a partir dos recursos que nós temos da nossa medicina atual, né? Então assim, os espíritos estão falando. Então aquilo que nós prevemos para o futuro, para esse mundo de regeneração que nós temos hoje, esse é um detalhe importante para nós que os espíritos nos adiantam, né? É que vai chegar um momento em que a comunicação com o mundo espiritual será tão natural quanto o ato de falar. Então a linguagem falada, que serve para exteriorizar o nosso pensamento para o mundo físico, nós teremos a facilidade de ouvir
né, de captar e de transmitir também as nossas ideias, os nossos pensamentos. E o mundo espiritual está ali presente nisso também. Isso é algo para um futuro ainda distante, né, exatamente porque o nosso corpo físico é um grande bloqueio que nos impede dessa comunicação tão fácil, a menos que a nossa anatomia vá se transformando de um modo bastante radical, mas o futuro será isso, um intercâmbio natural do mundo físico com o mundo espiritual, as duas dimensões intimamente conectadas, né, e agindo uma sobre a outra, mas essa ação, a gente lembra sempre, ela será benéfica apenas no momento em que o mundo se transformar moralmente. Porque nas condições atuais, se o mundo espiritual interferir no mundo físico, com os espíritos que nós temos desencarnados, né, com os homens que se encontram aqui presentes, nós teríamos o caos. Os espíritos inferiores transformariam a nossa vida no inferno, né, não apenas pelas suas influências, mas pela busca de vingança, por mentiras e histórias que acabariam transmitindo e tudo mais. Então essa relação será muito íntima quando nós alcançarmos um determinado grau de elevação moral e o mundo espiritual também estiver nessa mesma condição, né? Então vamos aguardar aquilo que o futuro nos reserva. Vamos para a nossa próxima mensagem, né? O Brás fez indicação aqui do livro As Possibilidades do Infinito, de Maria Aparecida de Oliveira, que fala exatamente sobre esse tema, né, da glândula pineal. Então vamos ali ver, né, o que temos por ali, né? O Dudu lembrou aqui também, né, que estudos ufológicos, alguns extraterrestres já conseguem captar pensamentos por essa glândula pineal. Não sei se isso é relevante. São temas, são especulações que a gente faz, né, Dudu? Porque primeiro a gente tem que comprovar a existência dos extraterrestres. Porque isso para nós, assim como os próprios espíritos, também são temas que a ciência, também é um tema que a ciência não comprova, já que ela precisa de fatos, né? E a gente não tem fatos, pelo menos dentro do aspecto científico, para apresentar. Mas a gente pode imaginar também que espíritos, que indivíduos que vêm de mundos elevados, né, se tivermos realmente esse intercâmbio, também tenham da mesma forma essa possibilidade de conversar pelo pensamento, desde que tenham, né, essa elevação orgânica, com essa condição de se comunicar pela telepatia, e também tenham, né, valores para isso. Porque a gente lembra que o mundo espiritual, quando se fala em extraterrestre, a gente tem uma evolução tecnológica, né, a gente supõe que tenham uma elevação tecnológica, mas não necessariamente uma elevação moral. Que nós podemos ter ali indivíduos que vivem em outros mundos que são também tão egoístas quanto nós, né? Então a única diferença é que possuem isso. Então você imaginar mais ou menos assim, que o Brasil, na época da colonização, tinha aqui os índios, que eram considerados seres primitivos. E chegaram então os europeus, trazendo toda a sua tecnologia, entre aspas, todo o seu conhecimento, e fizeram o que fizeram. Então a gente precisa primeiro ver quais são as condições disso, né? Mas por enquanto, né, isso aí é tudo especulação. A Caminho da Luz de Emmanuel fala sobre isso também, né? Mas vamos aguardar o que o futuro nos reserva aí. Para o próximo tema agora, próximo texto, a mensagem número 11, sobre mediunidade. Diz para nós aqui então, vamos lá. O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis foram fundados sobre a mediunidade. Os caldeus, os assírios, possuíam médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da filosofia. Ele ouvia a sua voz. Todos os povos tiveram seus médiuns. E as inspirações de Joana d'Arc nada mais eram que a voz dos espíritos benfeitores que a dirigiam. Esse dom que hoje tanto se expande havia se tornado mais raro nos tempos medievais, mas jamais desapareceu. Swedenborg e seus adeptos, Swedenborg viveu no século XVIII, 1700 e pouco, e já falava também sobre a realidade do mundo espiritual, bem semelhante àquilo que o Espiritismo falava também. Então Swedenborg e seus adeptos constituíam uma numerosa escola. A França dos últimos séculos, irônica e voltada para uma filosofia que, desejando destruir os abusos da intolerância religiosa, asfixiavam no ridículo tudo quanto era ideal. A França deveria afastar o espiritismo, que não cessava de progredir no norte. Deus permitira essa luta das ideias positivas contra as ideias espiritualistas, porque o fanatismo se transformara na arma dessas últimas. Hoje, que os progressos da indústria e das ciências desenvolveram a arte de bem viver,
de tal maneira que as tendências materiais se tornaram dominantes. Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Ele quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo que deve ser, isto é, na finalidade do alvo da vida. O espírito humano segue suas marchas necessárias, semelhantes à graduação por que passam todas as coisas do universo visível e invisível. Todo o progresso chega na sua hora. A da elevação moral chegou para a humanidade. Ela não se cumprirá ainda nos vossos dias, mas agradecei ao Senhor por assistirdes a essa alvorada bendita. Pierre Jout, que é o pai do médium, um espírito também comum, familiar ao grupo, que trouxe essa comunicação. E aí então, quando a gente fala do espiritismo, que hoje tem um pouco mais de, precisamente, deixa eu ver aqui, 2007, temos 157 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Um século e meio aproximadamente. Então, o que a gente vê hoje é o espiritismo se difundindo com a proposta de oferecer para a humanidade, né? Pelo menos para aqueles que têm contato com o espiritismo, uma nova matriz moral, a gente pode chamar assim. Essa matriz moral reforçada pelos ensinamentos do Evangelho, fazendo com que se torne conhecida e também exemplificada. Porque quando o Espiritismo traz aquele lema que fala que fora da caridade não há salvação, na verdade a gente lembra sempre e reforça que quando se fala em caridade nós falamos sobre um conjunto de virtudes do mais alto nível. E quando nós começamos a praticá-la, nós naturalmente absorvemos também esses valores. Então o Espiritismo vem hoje como aquela mão fraterna, que vem trazer os princípios oferecidos pelos espíritos para que sejam colocados em prática no dia a dia das pessoas. Então é assim que ele começa então a transformar. Mas ainda, como o Espírito disse para nós não veremos essa transformação para agora. Não é ainda do nosso tempo. Basta a gente ver o mundo hoje, como a gente conversou ontem sobre isso, né? Qual o tamanho da extensão do Espiritismo diante dos olhos do mundo e o que ele tem feito, produzido efetivamente na sociedade que nós vivemos. Aí nós olhamos pela janela de nossas casas, pela televisão e tudo mais, e vemos que hoje, infelizmente, o mundo ainda sofre porque provoca seus próprios sofrimentos. Então hoje, assim como os espíritos na época de Kardec disseram, nós ainda estamos vendo a alvorada desses ensinamentos, desses valores, dessa transformação. Então, quanto tempo isso vai demorar para se estabelecer, nós ainda temos que aguardar. Temos ainda que pacientemente esperar o nosso momento. Obrigado, Cindizinha. Temos que esperar ainda o nosso momento, mas nós fazemos a nossa parte hoje, e como eu falei para vocês, nós somos herdeiros do mundo que nós vivemos hoje. Então aquilo que nós estamos semeando hoje, nós mesmos colheremos amanhã. Se o nosso plantio hoje for mais rápido, mais intenso, mais presente, com toda certeza nós teremos frutos mais desenvolvidos quando do nosso retorno. Se nós adiarmos esse trabalho, nós teremos que fazer um trabalho que vai acontecer depois. Então, o que não é feito agora será depois, porque a própria lei natural vai nos levar a essa transformação. Se não for por bem, vai ser meio que arrastado, vai ser meio que através da dor. Então, essa é a mensagem que esse Espírito traz para nós. A mensagem número 12, né? Sabe lá em que condições nós vamos retornar, e sabe lá o que a gente vai encontrar também no mundo na frente, né, Miriam? Porque a gente desencarna, passa alguns anos na erraticidade aprendendo, consertando coisa, transformando, para depois retornar. Então imagine que nós desencarnemos agora, daqui a 50 anos a gente volte. Como é que vai estar o mundo? Né? Como é que vai estar o mundo, né, nesse momento, nesse tempo? Será que a gente vai viver um mundo tranquilo? Ou será que esse mundo vai ser um mundo turbulento ainda? Mais turbulento do que hoje? Vai depender exatamente daquilo que nós fizermos. Né? Vamos lá, mensagem número 12. O Espírito Joana d'Arc. Vamos ver o que a nossa amiga diz para nós. Deus me encarregou de sua missão que devo cumprir justo aos crentes favorecidos pelo mediunato. Quanto mais graças eles recebem do alto, mais perigos enfrentam. E esses perigos são tanto maiores quanto provêm dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhe atraem elogios dos homens, os cumprimentos e as adulações. Eis o seu tropeço.
Esses mesmos médiuns que deviam sempre se lembrar de sua incapacidade anterior, a esquecem, fazem ainda mais. Aquilo que só devem a Deus, atribuem a seu próprio mérito. O que acontece com isso? Os espíritos bons os abandonam e eles se tornam joguete dos maus, não dispondo de bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são elevados a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os castigue, retirando-lhes uma faculdade que já então só lhes poderia ser fatal. Nunca seria demais vos lembrar de pedir assistência ao vosso anjo da guarda, para que ele vos ajude a estar sempre vigilante contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, que sem o amparo do nosso Divino Mestre sereis punidos ainda mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza os seus frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se manterem vigilantes contra o escolho em que poderiam quebrar-se. Esse escolho, como já vos disse, é o orgulho. Joana d'Arc. A gente falava há pouco tempo sobre as comunicações com grandes assinaturas, né, com grandes remetentes que os médiuns recebem, e eles se sentem tão importantes quanto os seus remetentes. E é aí então que Joana d'Arc vem e traz para nós esse aviso que os médiuns já ouviram tantas e tantas vezes, né, para que possam ficar vigilantes com relação a essa atitude. E eu já conversei uma vez com vocês, quando a gente falava sobre a responsabilidade dos trabalhadores de um centro espírita, porque os centros já um pouco maiores, que têm um pouco mais de organização, eles normalmente identificam seus trabalhadores através dos seus crachazinhos, usam aqueles coletes e tudo mais. Muitos desses médiums trazem um crachá escrito médium, que ele coloca no peito e orgulha, né? E se orgulha de oferecer, de mostrar para as pessoas, porque eu sou médium da casa, porque eu sou especial e tudo mais, sendo que na verdade a gente lembra sempre que a mediunidade é uma medida corretiva que o médium recebe para poder corrigir os seus valores, e que na verdade aquele crachazinho a gente deveria olhar para ele e falar para ele: bem feito, você veio médium dessa vez, vê se você aprende agora. Então o médium diz assim: porque eu sou médium, olha o meu crachá porque eu psicografo. Bem feito. Bem feito, porque você vai ter que fazer isso. Você vai ter que trabalhar com o sofrimento dos outros para poder melhorar o seu sofrimento, o sofrimento que você causou. Então, em vez de ser motivo de orgulho, na verdade, né? Não, existe uma diferença grande, Ana, porque quando se fala assim, você se sentir orgulhoso do trabalho, a gente já falou sobre esse trabalho, sobre essa questão do orgulho, porque ele tem dois pontos importantes. O orgulho, como todos os ingredientes que fazem parte da nossa personalidade, eles são concessões divinas. Então Deus, quando pegou aquele grande tacho dourado e começou a colocar os ingredientes para nos transformar, então ele ia colocando uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo, e foi mexendo até cozinhar aquilo tudo e sairmos nós. Ele colocou uma pitada de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de caridade, de generosidade, de fraternidade, de indulgência, de tudo mais, né? E formou a cada um de nós. Então o orgulho, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa sala. Eu tenho muito orgulho de, junto com a Vaninha, estarmos aqui durante esses quase 10 anos, agora em agosto a gente faz 10 anos de sala, e conseguimos transformar a sala nesse ambiente em que todos vocês estão presentes, em que a gente consegue estudar tudo isso. Esse orgulho é algo positivo, é algo que nos motiva a dar continuidade. Agora eu posso dizer assim, eu me sinto muito orgulhoso por ter a melhor sala do Pautalk. Primeiro, quem julgou que a minha sala é do Pautalk, e quem sou eu para me achar melhor do que os outros? Então a gente vê que o orgulho, ele se encontra ali numa linha, dividido ele sobre uma linha muito tênue, um muro, que se eu cair para um lado, o lado positivo, esse orgulho me faz muito bem. Se eu cair por outro lado, eu desmorono tudo aquilo que eu fiz, porque aí a sala já não serve mais para esse ambiente fraterno. A sala nada mais é do que o pedestal onde eu me elevo. Então a mediunidade, ela pode ser também assim, um médium se sentir muito feliz por fazer parte de um grupo que favorece tanto os espíritos como os encarnados, e ele se vê, nada mais, nada menos, como um humilde instrumento de trabalho. Esse orgulho é válido.
Agora, quando você fala que eu sou médium porque eu sou especial, porque eu recebi uma mensagem de um espírito fulano, esse já é um orgulho grave. E como nós somos muito frágeis ainda nessa questão dos valores, o orgulho normalmente, né, esse júbilo, essa vaidade, ela sempre nos leva para o lado negativo. E é por isso que Joana d'Arc vem dizer para nós aqui nessa mensagem, ela, como tantos outros espíritos, dizendo para nós que a mediunidade é algo de extrema responsabilidade, que ela não vem para a nossa autopromoção. Ela vem como um instrumento de trabalho, de reconstrução, e que os médiuns que têm essa consciência de que sabem que são médiuns porque precisam ser médiuns e conseguem trabalhar com toda a humildade, aí sim esse médium consegue fazer bom proveito. Infelizmente a maioria não é assim, porque nós, seres humanos, temos essa fraqueza, né? A fraterna colocou lá em cima, já estive em um centro onde os ditos médiuns, quando vestiam a roupa branca, não podiam falar com as pessoas, né? Precisa ver se isso era uma postura da casa ou se era uma postura individual, né, da pessoa. Isso aí, às vezes nós temos ali casas que dizem assim, olha, depois que vocês se colocarem na condição de trabalho, evitem contato para não se desconcentrarem, né? Então precisa ver por que isso aí, né? Não é só uma questão de vaidade, mas muitas vezes o médium anda com o peito estufado dizendo, eu sou o cara. E ali ele está caindo no próprio buraco que ele construiu, né? Porque ele mesmo constrói o buraco da vaidade e do orgulho. O Brás colocou, né, o médium que sabe o tamanho da responsabilidade desse dom fica meio assustado, né? E se souber trabalhar, ele também é bem sucedido, né? Então, assim, tudo isso para nós, como a gente viu, faz parte da nossa condição. Então, a humildade principalmente, aquele orgulho de humildade, de simplicidade, de reconhecimento que aquilo não pertence a ele, então ótimo. O Zé colocou, né, eu não me sinto muito orgulhoso do Espiritismo porque ressaltou muitos meus remorsos. Pois é, Zé, a gente fala assim, eu sou espírita, que legal. Muita gente fala assim, né, infeliz o dia, maldito o dia em que eu conheci o Espiritismo, né? Mas por quê? Por quê? Porque ele me fez pensar nos meus problemas, nas dores que eu causei, e a minha culpa aumentou. Muita gente passa por isso. Muita gente começa a conhecer o Espiritismo e começa a fazer uma revisão da sua própria consciência e abandona. Ah, não, fui no Espiritismo, mas eu não gostei muito não. Não achei legal porque a gente teve me sentir mal lá dentro e tal, né? Conheci um médico que se formou e mostrou o diploma, né? Você sabe que tem uma história, para a gente fechar o nosso estudo de hoje, pessoal, teve uma história de uma senhora que chegou pro Chico e falou assim, olha Chico, eu já fiz os cursos lá na minha casa espírita e recebi os diplomas do curso que a gente se formou. E o Chico falou assim, poxa, parabéns, que bom, eu não tenho diploma nenhum dos cursos. Eu não consegui fazer curso nenhum. Aí a pessoa ficou meio constrangida, né, porque percebeu que o diploma não vale praticamente nada, né, diante da responsabilidade moral daquilo tudo. Então, pessoal, fechando por aqui, a gente viu aqui a mensagem de Joana de Ângeles. O texto que nós lemos agora foi o texto número 12. Vamos para o texto número 13, né, numa mensagem do Espírito Pascal. Então, nosso próximo encontro, na segunda-feira que vem, a gente volta a tratar desse tema. Tá? Então, das mensagens que a gente leu, espero que tenha sido proveitosa, né, reflexiva para todos nós, e que no próximo estudo a gente continue aprendendo cada vez mais. Bastante coisa bacana, né, nessas mensagens que a gente traz por aqui. Bom, eu vou passar para o nosso amigo Brás, que vai fazer o encerramento, e daqui a pouco a gente volta. Não tem dessa vez, Fraterna, só mês que vem. Vamos firmes e fortes. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta por aqui, fazendo o estudo do nosso livro Obras Póstumas, né, daquilo que nós temos lido. Deixa eu pegar aqui qual é o mesmo tema que a gente tem lido, que eu esqueci. Dissidências e entraves, né, que foi que a gente leu. Começou a fazer a leitura